Aleluia, aleluia. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por essa noite, glória a Deus por esse momento, amém? Amém ou não amém? Amém. Aleluia, aleluia. Sabe, essa noite é uma noite de gratidão, é uma noite de celebração, mas também é uma noite de reflexão. Diante de tudo o que nós temos vivido, diante de tudo o que nós temos experimentado como igreja do Senhor, ao longo desses anos, aqui plantados por Ele, nós gostaríamos de pensar daqui para os próximos dias, que igreja nós queremos ser. Você já parou para pensar nisso? Que igreja nós queremos ser? E nós queremos então convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo 3. E faremos a leitura dos versos 7 até o verso 21. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, destes que se declaram judeus, mas não são, e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Nós queremos compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para esta noite,
para a nossa vida como igreja. O tempo, ele é curto, mas nós queremos trazer uma palavra que vai abençoar as nossas vidas como igreja, amém? O apóstolo João, ele declara em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e as guardam no seu coração, porque o tempo está próximo. A palavra Apocalipse significa revelação. É o ato de descobrir, é o ato de tirar a cobertura. É a revelação da glória de Cristo e também a revelação dos eventos futuros, aquilo que está por vir. E a palavra declara que o tempo está próximo. Portanto, nós cremos que essa palavra é a palavra para os nossos dias, amém? Aleluia. O texto declara, queridos, que aquele que escreve é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. E aqui ele escreve às igrejas da Ásia. E estudiosos da Bíblia afirmam que essas igrejas, elas correspondem a um tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo implantada na terra. Ou seja, cada igreja, ela corresponde a um tempo específico. E aí nós não temos tempo para discorrer sobre todas elas, mas nós queremos falar exatamente dessas igrejas, as igrejas de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, porque esses mesmos estudiosos afirmam que o tempo no qual vivemos é exatamente o tempo dessas igrejas. Amém? Amém. Pensando assim, como o pastor já disse, né? A gente está pensando, trazendo isso para a nossa realidade como igreja, pensando, né? Hoje, Magal postou uma foto e disse assim, uma mocinha de 18 anos, né? E aí, quando a gente pensa em 18 anos, a gente pensa na lei civil em maioridade, né? E a gente vai pensar na nossa vida em maturidade. O que Deus espera de nós, como igreja, como crentes que desejam alcançar maturidade. E viver em maturidade é viver aquilo que o Senhor, a história escrita pelo Senhor, aquilo que Ele deseja e espera de nós. E nós estamos aqui conversando a respeito dessas duas igrejas que nós tivemos a oportunidade de ler o texto de Apocalipse. E se você presta atenção, você vai ver que elas são contrastes entre si. Mas a gente vai conversar um pouquinho, primeiro, a respeito da igreja de Filadélfia. E aí, eu queria chamar a sua atenção, para o significado do nome Filadélfia. Filadélfia significa amor fraternal, amor entre irmãos. Esse era o nome da cidade e era também o nome da igreja. E aí, a cidade e a igreja eram pequenas. Era uma cidade pequena e uma igreja pequena. E sempre que eu penso na frase igreja pequena, eu não tenho como não me lembrar do meu pastor, o pastor Ivar. Ele dizia assim, olha, não existe igrejinha. E ele batia no púlpito da gente, que era um púlpito antigo de madeira, e dizia, existe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Amém. O que existe é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe igrejinha, não existe igreja esquecida por Deus. E a Bíblia vai nos dizer, nesse texto que a gente leu, de Apocalipse capítulo 3, que quem escreve a Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi. E essa expressão chave de Davi representa autoridade, governo, domínio. Então, quem escreve a essa igreja aqui, era uma igreja pequena, era uma igreja de pouca força, era aquele que tinha todo o poder. Aleluia. E toda a autoridade. É esse o Senhor da igreja de Filadélfia e é esse o Senhor da sua vida, da igreja Ebenezer, amém? Amém. É Ele quem escreve a essa igreja. Ele tem a chave de Davi. Cristo, Ele sim, Ele é o detentor de toda a autoridade. E somente o Senhor Jesus Cristo, somente Ele tem o direito de admitir ou de excluir alguém do reino de Deus. E você vai perceber na leitura desse texto, falando a respeito de Filadélfia, que o Senhor traz somente para essa igreja elogios. Você não vai ver crítica, você não vai ver julgamento, você não vai ver correção. A igreja de Filadélfia recebe somente um elogio da parte do Senhor. E sabe qual é o elogio que essa igreja recebe?
ela é elogiada pela sua fidelidade. E isso deve chamar a minha e a sua atenção. Porque as circunstâncias que aquela igreja passava, as circunstâncias que aquela igreja enfrentava, não determinavam a sua fidelidade ao Senhor. Ela era uma igreja pequena, ela era uma igreja de pouca força, mas ela se manteve fiel ao Senhor. Aleluia. Sabe, tantas vezes nós estamos dando desculpas, pretextos para não estarmos nos mantendo firmes e fiéis ao Senhor, por causa das circunstâncias que enfrentamos, por causa de tantas coisas que nos sobrevêm, mas a verdade é que o Senhor espera que nós nos mantenhamos fiéis a Ele, assim como essa igreja de Filadélfia se manteve fiel, e por causa disso ela recebeu da parte do Senhor Jesus Cristo esse elogio. E não somente um elogio, a igreja de Filadélfia recebe também uma promessa. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa promessa que o Senhor Jesus traz à igreja, através do anjo da igreja, é uma porta aberta. Aleluia. Uma porta aberta. E a Bíblia diz o seguinte: você tem uma porta aberta diante de você, e porque você não negou o meu nome, eu vou te livrar na hora da grande ira do Senhor. Sabe o que é que isso significa? Que a igreja vai ser livrada da grande tribulação. Aleluia. Que a igreja vai ser retirada desse momento da terra, onde a terra sofrerá aqueles 7 anos de grande tribulação. Essa igreja que se mantém fiel será arrebatada. Aleluia! Essa é a promessa que o Senhor tem para aquele que se mantém fiel. Mas não somente isso, a Bíblia diz que a essa igreja há uma promessa de ter um lugar permanente no templo de Deus e um novo nome que o próprio Deus é quem dá. E eu queria que você percebesse a respeito dessa porta, quando o Senhor Jesus traz essa promessa para a igreja de Filadélfia, que essa porta, primeiro, vai representar que essa igreja tem acesso a tudo aquilo que Jesus conquistou, a tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Uma porta aberta para os privilégios do reino e para o serviço do reino, mas também uma porta aberta para o arrebatamento. Aleluia. Uma porta aberta de livre acesso quando o Senhor despontar nas nuvens. A porta do arrebatamento estará aberta para essa igreja. É importante que você entenda que a Bíblia diz assim a respeito da igreja de Filadélfia: eu sei que você tem pouca força. E talvez você se considere assim, alguém de pouca força. Talvez você olhe para o contexto desta igreja e talvez diga assim: a gente é uma igreja de pouca força. E o Senhor tem dito isso a respeito dessa igreja, porque de fato, como eu disse no início, ela era uma igreja que estava situada numa cidade pequena, e ela era uma igreja pequena. E quando a gente pensa nessa expressão pouca força, o que a Bíblia está nos dizendo, para nós hoje, no contexto nosso de igreja, é que a igreja hoje, se a gente compara com a igreja primitiva, ela já não se move mais no mesmo poder que aquela igreja. Talvez porque a gente não busque na mesma intensidade, mas você há de convir que os sinais e as maravilhas no meio da igreja primitiva eram muito mais notórios do que nos dias de hoje. Mas essa igreja de pouca força, o Senhor não abandonou. Aleluia. E o Senhor abriu uma porta diante dela. Essa igreja também, ela não é detentora de lugares de autoridade na sociedade. Ela não ocupa cargos de autoridade. Porque se você imagina, dentre as nações, o máximo que a gente vai ter é governantes que simpatizam com a igreja. Mas você não conhece governantes cheios do Espírito Santo liderando nações. Então a igreja não lidera nações, a igreja não está nesse lugar de autoridade. E essa igreja também é aquela igreja que talvez passe, talvez não, com certeza, nós estamos vivendo isso nos dias de hoje, uma perseguição por aqueles que se levantam contra ela, naquele contexto de Filadélfia, aqueles que se diziam judeus, mas não eram.
os que são religiosos, os que são contrários à nossa fé, se levantam contra a igreja, mas a Bíblia diz que há uma porta aberta, e essa porta é a porta da pregação da palavra, uma porta para a proclamação da palavra. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Essa é a igreja que tem uma entrada permanente, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. E agora vamos pensar um pouco acerca de Laodiceia. O nome da cidade e também o nome da igreja significam a voz do povo. A ideia aqui é de aceitação. A ideia aqui é ser aceito pelo povo. A ideia aqui é a ideia de cair na graça do povo. E sabe, irmãos, diferente de Filadélfia, Laodiceia, ela não recebeu nenhum elogio. Você percebe que a Filadélfia, o Senhor traz elogios pela sua fidelidade e pela sua maneira de ser e de viver como igreja, mas para Laodiceia a coisa é bem diferente. Laodiceia, ela recebe críticas porque ela é motivada ou ela é movida pelas intenções de seu coração. Ela não é dirigida, ela não é governada pelo Santo Espírito de Deus, mas ela é governada pelas motivações e as intenções que são meramente humanas. E a sua correção consiste em se arrepender e buscar as riquezas que são espirituais. Nós vamos observar que o seu julgamento, declara a palavra do Senhor, era ser expelida pela boca do Senhor. Mas, contudo, havia uma promessa, e a promessa é: se você se arrepender, você vai assentar-se com Cristo no seu trono. Quem é que fala a igreja de Laodiceia? É aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. É aquele que é o princípio da criação. E quando nós observamos aqui a expressão princípio, essa expressão é fonte, é origem. Então, é o princípio, é aquele que atua na criação original, mas é também aquele que atua suscitando uma nova criação. Então, o Senhor é aquele que criou para um propósito original, para um fim específico, para a glória do seu nome, mas ainda que possamos nos desvirtuar dessa realidade, Ele é poderoso para suscitar uma nova criação. E se então houver arrependimento, se então houver de fato esse lugar em Deus, nós poderemos, a igreja de Laodiceia, ela poderá então assentar-se com Cristo no seu trono, é o que declara a palavra do Senhor, amém? Mas olha, o Senhor ele sabe que essa igreja, ela não é nem quente nem fria. Meus amados irmãos, é por isso que diz o texto que o Senhor está a ponto de vomitá-la, o Senhor está a ponto de expeli-la, e isso demonstra o desgosto do Senhor por uma igreja que é espiritualmente morna, uma igreja que é indiferente, por estar num contexto social elevado. Laodiceia considerava-se rica. A cidade de Laodiceia, ela era a mais rica da sua região. Ela era famosa por seus bancos, ela era famosa por suas escolas de medicina e também pela indústria têxtil. E ela era apegada às riquezas naturais. Sabe o que é interessante? Que apesar de tudo isso, ela tinha uma deficiência. E a sua deficiência era exatamente o abastecimento de água. E a água fala sobre sobrevivência. E as suas águas, elas eram mornas, elas eram impróprias. Sabe? Quando você toma uma água morna, você de fato fica com ânsia de vômito. E isso representava a condição espiritual dessa igreja. As suas águas, elas eram mornas. Apesar dela ser uma igreja, numa cidade rica, uma igreja rica, como nós aqui já declaramos. Mas Jesus vem ensinar que há uma verdadeira riqueza e esta é celestial, amém? E essa riqueza, ela não tem mácula e ela não tem tristeza, amém? Então, dito isso, o que eu quero que você possa pensar conosco nessa noite é: que tipo de igreja nós queremos ser? Porque é tão importante nós pensarmos assim? Porque como nós vimos, essas duas igrejas,
elas refletem a realidade da igreja hoje, pastora. É verdade, e a gente percebe que a gente não está falando simplesmente de uma igreja, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, mas essas realidades convivem no meio da igreja. No meio da igreja você vai encontrar cristãos de Filadélfia e no meio da igreja você vai encontrar cristãos de Laodiceia. Essas igrejas, elas eram antagônicas. E como a pastora falou, você pode encontrar no seio de uma igreja pessoas que são fiéis e pessoas que são mornas. Pessoas que elas são indiferentes ao reino. Então, o que nós devemos pensar é: que tipo de igreja nós queremos ser? A igreja de Filadélfia, ela representa aquela igreja que é fiel. Diga amém. Ela representa aquela igreja que tem uma porta aberta. Uma porta aberta para a palavra. E uma porta aberta para o arrebatamento. Ela é aquela igreja que ela guarda a palavra e que ela não nega o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Já a igreja de Laodiceia é aquela igreja que acha que é, mas não é. É uma igreja que tem um conceito errado sobre si. A Bíblia vai nos dizer que ela se considera rica, que ela se considera abastada, que ela tem esse orgulho por esse contexto que o pastor nos apresentou, por estar numa sociedade rica. Mas o Senhor Jesus vai trazer para nós a realidade dessa igreja. Ele vai dizer que ela é pobre, miserável, cega e nua. Essa é a realidade da igreja de Laodiceia. Uma igreja que certamente naquele grande dia, se permanece nesse caminho, vai tomar um susto. Você já imagina alguém que está pensando, que está fazendo para o Senhor e que está sendo aceita, mas tem a motivação errada? Essa era a igreja de Laodiceia. Então isso nos ensina, amados irmãos, que a igreja que nós queremos ser, ela deve estar firmada não no conceito humano de justiça própria. A igreja que nós queremos ser, ela deve estar firmada no conceito que Cristo tem a respeito de nós. Então, o que importa tanto não é aquilo que nós pensamos ao nosso respeito, mas de fato aquilo que Cristo sabe ao nosso respeito. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, essas duas realidades, elas estão dentro da igreja, como nós falamos. Agora, que igreja nós queremos ser? Filadélfia ou Laodiceia? Porque essa é uma responsabilidade que nós precisamos assumir. Os irmãos estão aí já respondendo Filadélfia, né, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando a gente pensa no contexto de que igreja a gente quer ser, quando a gente está aqui ouvindo a palavra, a gente de pronto responde Filadélfia, mas a afluência, como o pastor tem pregado nesses dias, nos envolve tanto. A igreja de Laodiceia era aquela igreja que tinha como nome Voz do Povo, uma igreja que queria ser aceita pelas pessoas, uma igreja que queria ser reconhecida pelas pessoas. E muitas vezes nós estamos desejando isso. E não é problema a gente ter um grande alcance, não é problema. Mas o problema está quando a motivação do nosso coração está em negociar a palavra, em ser aceito pelas pessoas a preço da negociação da palavra de Deus. É verdade, porque nós vivemos um tempo exatamente assim. Nós queremos que a igreja, ela seja aceita pelo povo. Quando nós vamos perceber, assim como foi na igreja primitiva, que muitas vezes a igreja ela era intragável, porque ela ia de contramão aquilo que de fato era a aceitação do povo. Então, o que nós precisamos não é necessariamente de uma igreja que é reconhecida e aceita pelos homens. Não é de uma igreja que ocupa os lugares dentre os príncipes da terra. Mas é uma igreja que, apesar de pouca força, ela é a igreja detentora de toda a autoridade diante de Deus. Então, o que nós de fato devemos querer ser é essa igreja que se assenta sim entre os príncipes, mas numa realidade espiritual, amém? Então, olha, Filadélfia, ela é a igreja que coopera para o arrebatamento, pois diante de si há uma porta aberta para a pregação do evangelho. E a palavra do Senhor declara que esse evangelho há de ser pregado em todo o mundo e então virá o fim, amém? Então a nossa palavra,
ela não deve ser uma palavra de aceitação, mas a nossa palavra, ela deve ser uma palavra de transformação. A nossa palavra é uma palavra de vida. A nossa palavra deve ser uma palavra de esclarecimento de que se morrermos em pecado, estaremos condenados. Então a nossa palavra, ela é uma palavra que coopera para o arrebatamento da igreja. Laodiceia era uma igreja que estava embaraçada com os negócios dessa vida. O Senhor Jesus nos orienta a fugir de todo pecado e a nos livrar de todo o peso que causa embaraço. E a igreja de Laodiceia estava embaraçada com o seu conceito errado sobre si mesma, com a sua paixão pelas riquezas e pela posição social. Essa igreja, o Senhor Jesus diz, traz uma advertência para ela: eu estou à porta e bato. Você já pensou o Senhor da igreja do lado de fora? Essa era a realidade da igreja de Laodiceia. Jesus estava do lado de fora batendo e dizendo: eu preciso entrar aí para transformar a realidade de vocês. Você percebe o contraste? Uma igreja tem a porta aberta e a outra tem uma porta fechada, Jesus querendo entrar. Então, queridos, olha, Filadélfia tinha a visão do céu e Laodiceia tinha a cegueira da terra. Como o pastor disse, Filadélfia, ela tinha uma porta aberta diante de si. E Laodiceia precisava abrir a porta para que o Senhor Jesus pudesse entrar. Filadélfia era pobre diante dos homens, mas ela era rica para com Deus. Filadélfia, ela era a igreja amada por Jesus. Laodiceia era a igreja que Jesus estava quase a ponto de vomitá-la. Para Filadélfia, Jesus diz: conserve aquilo que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Mas para Laodiceia, assim diz o Senhor: sê pois zeloso e arrepende-te. Que igreja nós queremos ser? Isso é uma resposta que nós precisamos dar. Eu sou a igreja, você é a igreja. Então, que igreja nós queremos ser? Que igreja nós estamos dispostos a ser? A igreja Filadélfia ou a igreja Laodiceia? Porque esse é o tempo em que nós vivemos. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?